Amados, a paz do Senhor, estamos aqui com a nossa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, estaremos estudando a lição de número 1 do segundo trimestre de 2021, com o tema "E deu dons aos homens". A nossa leitura bíblica em graça encontra registrada em Romanos capítulo 12, do versículo 3 a 8, e também registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Leamos, pois, a nossa leitura inicial, que nos diz assim a palavra de Deus: "Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saibai com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino." Em 2 Coríntios 12, versículo 4 ao 7, nos diz assim também, na sequência: "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil." Nessa lição, iniciando a primeira lição do segundo trimestre de 2021, vamos estudar nessas lições sobre os dons espirituais. A nossa revista, ela traz o título "Dons espirituais e materiais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário." Para iniciarmos a nossa lição, nós temos que primeiro entender o que significa a palavra dom, né? Qual é o seu significado, qual a sua raiz etimológica. A palavra dom significa literalmente presente. Dons, literalmente, presente, uma dádiva de Deus para com os homens. Mas a palavra dons em si, ao contrário do que muitos acreditam, ela não vem apenas no Novo Testamento. A palavra dom, ela aparece 14 vezes, ou seja, com 14 palavras diferentes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sendo que 9 dessas palavras são em hebraico e 5 em grego. Em hebraico, a mais comum que nós mais usamos é a martã, né? Significa dádiva ou presente. E no grego, nós temos a mais conhecida é carisma ou charisma, né? Uns pronunciam carisma, outros pronunciam charisma. Agora, na íntegra, o que é dom? Existem dons espirituais e existem dons naturais. Qual a diferença? O que é um dom natural? O dom natural é uma habilidade que uma pessoa nasce com ela, e com essa habilidade ela é capacitada para, vamos dar um exemplo aqui, um tocador, uma pessoa que manuseia bem um instrumento musical, ela nasce com aquela habilidade.
Só que o dom natural, ele pode ser aprimorado com o tempo. Aí a pessoa nasce com o dom natural, uma pessoa que nunca pegou um instrumento, pega ele, faz algumas posições, ou consegue fazer algum som, vamos dizer assim. Um jogador de futebol, tem pessoas que pegam a bola, tem um domínio nato, é um dom que a pessoa tem com aquilo. Um poeta, um desenhista, um arquiteto. Dons naturais são aquilo que nascemos com ele. Agora, o que é dons espirituais? Os dons espirituais são presentes. Presentes, sim, uma dádiva de Deus. E dádiva esta é que ela é repartida com a igreja para o aperfeiçoamento da obra. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, ele relata a lista dos dons espirituais. Não queremos dizer aqui que, se você for olhar a lista de Coríntios, tanto que em Coríntios 12 tem duas listas, Romanos tem uma lista e Efésios 4 tem outra lista, nós vemos, às vezes, nomes diferentes de dons. Mas o que ele quis dizer com isso? Que os dons é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Deus é o mesmo que opera todas essas coisas. Agora, quando Paulo tratou da igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja que nós podemos dizer assim, uma igreja problemática. A igreja de Corinto ela tinha na sua íntegra, né? O apóstolo Paulo já começa tratando dos problemas da igreja. Ele faz tratado do convívio social, do convívio religioso, de relação do cristão com Deus, de relação do cristão com o templo de Deus. Ele trata-se de coisas futuras, como do tribunal de Cristo, né? Ele faz a comparação entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, lá em Coríntios 3, que ele começa dizendo: olha, não sabeis vós que sois santuário do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele também faz um tratado sobre divisões internas que tinha na igreja. E mais na frente ele faz tratado sobre o casamento. Ele faz tratado, né, sobre a liturgia do culto, como se deve apresentar a Deus um culto. E também faz um tratado sobre os dons espirituais. E em Coríntios, capítulo 12, vamos ver aqui, ele começa dizendo que há diversidade de dons. Os dons espirituais, como eu já disse a princípio, ele é presente de Deus, outorgado à igreja. E para que servem esses dons? Qual o seu objetivo? Qual as bases bíblicas que nós temos para esses dons? Nós vamos estar falando aqui, primeiro ponto, o crente né, para que recebe o dom espiritual, não é para se autopromover, não é para se autodenominar superior a ninguém, porque esse problema também era tratado ali na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, as pessoas se julgavam superiores a outras. E não é isso o propósito dos dons espirituais. O propósito do dom espiritual é simplesmente edificar a igreja, certo? Ele é para edificar, exaltar e fazer com que a igreja, né, acima de tudo, né, glorifique a Deus pela soberania da palavra. Quando o apóstolo Paulo ele faz menção também lá em Romanos, capítulo 12, ele vem dizendo que a igreja de Romanos precisou também ser tratada. Mas olha o que ele vem dizer. A partir do versículo 4, que nós lemos na nossa leitura inicial. Assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação.
O que o Paulo quer dizer aqui? Ele começou dizendo, fazendo um tratado sobre os dons espirituais, e fez uma comparação com o corpo. Se a mão, ela não é olho, ela não deixa de ser parte do corpo por ela ser mão. O corpo humano, ele é muito bem distribuído, e cada parte do corpo humano, os microcosmos do corpo, ou seja, a igreja local, são microcósmicos da igreja universal. Quando o apóstolo Paulo vem tratando e faz a comparação com o corpo humano, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que todo o corpo, ou seja, toda a igreja, os dons são distribuídos para aperfeiçoamento da obra de Deus. Não adianta alguém querer, ou receber um dom de Deus, que na verdade, todo cristão, quando ele é inserido no corpo de Cristo, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, todo cristão ele recebe um dom. A Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Como é que eu vou buscar os melhores dons? Qual que é o melhor dom para mim? Comparando com o corpo, o que é mais importante? Alguém pode dizer o coração, outro pode dizer os olhos, outro pode dizer o cérebro. Alguém vai dizer a coluna, é o olfato, é o paladar, é a audição. Não, todos os membros do corpo, todos os sentidos do corpo, eles são devidamente honrados. Eu quero aqui só exemplificar. Porque quando uma parte ou um membro do meu corpo ele é honrado, todo o meu corpo é honrado. Eu quero chamar a sua atenção para uma criança. Quando ela está começando a aprender a andar. Quando a criança dá os seus primeiros passos, ela vibra, ela pula, ela grita. E mal começou a dar os primeiros passos, ela quer saber correndo, ou seja, todo o corpo dela está em movimento, está celebrando, está comemorando por estar conseguindo andar. Que para a criança é uma conquista e todo o corpo reconhece isso. Na igreja de Cristo, quando alguém é usado com dom espiritual, toda a igreja tem que glorificar a Deus. O objetivo dos dons espirituais, além de edificação e exortação da igreja, é a exaltação do nome do Senhor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quando alguém é usado em dom espiritual, nós temos que exaltar, não, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, é ter espírito de ciúme ou espírito de inveja, que às vezes acontece. Não deve, mas deve ser cortada essa prática do nosso meio. Se o dom espiritual, se um irmão foi usado pelos dons espiritual e Deus, por sua bendita misericórdia, usou ele para curar um enfermo, usou ele para uma interpretação de língua, um dom natural, um fenômeno na natureza. Alguém vai ficar espantado, olha, fulano é um homem consagrado. Isso é errado. Isso leva à idolatria. Isso leva ao homem em si a se endeusar a si mesmo. Em vez de Deus usar o irmão, ele a partir daí ele vai começar a querer usar a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com o dom espiritual. Hoje é uma lição introdutória. Nós temos mais 12 lições que nós vamos estar tratando de cada dons específicos. Temos dons espirituais, temos dons ministeriais, temos dons de serviço, Nós vamos tratar sobre cada um desses dons. Agora, a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Como é que eu busco os dons? Como é que eu vou saber? Você não falou que o pastor acabou de falar que todos nós temos uns dons? Por que nós temos que buscar o dom? Um dom você já recebe. No momento que você foi inserido no corpo de Cristo, você já foi apto e capacitado pelo Senhor para receber os dons. Agora, qual o dom? Como eu vou fazer para receber meu dom? Primeira coisa,
você vai ter que se envolver com os trabalhos da igreja. Não adianta alguém chegar, sentar no banco, levantar, dar glória a Deus, aleluia, levanta, lê a palavra, levanta, dá glória a Deus, aleluia, canta os hinos congregacionais e vai para sua casa. Eles não vão desenvolver o dom de Deus na vida deles. Agora, quando a pessoa começa a se envolver com a igreja, ela começa a ver qual é a sua aptidão. Eu fui chamado, para o ministério, para o ensino, para a pregação da palavra, para pastorear a igreja. Outros são chamados como líderes de louvores. Outros são chamados como levitas, como se diz hoje nos últimos anos, Os cantores são chamados hoje de levitas, são chamados de levita. E tem as pessoas que são chamadas para evangelismo, para visita em casas, para oração, para evangelização. Tudo isso é dom e Deus desperta cada um. Agora, todo mundo pode ser pastor? Não. Todo mundo pode ser diácono? Também não. Todo mundo pode ser dirigente de círculo de oração? É evidente que não. Todos podem profetizar? Podem. Todos podem falar em nova língua? Podem. Mas cada um tem que descobrir em Deus para que ele foi chamado. Eu queria ler algumas referências com os irmãos. Primeiro, nós falamos sobre os dons, E 1 Coríntios, no capítulo, na verdade Efésios, capítulo 4, nós vemos o dom como um presente. E Deus ali, então, ele começa a usar o apóstolo Paulo para tratar da necessidade da igreja de Corinto. E, como eu já disse há um pouquinho atrás, que todos que são envolvidos no corpo de Cristo, todos aqueles que são inseridos no corpo de Cristo, ele não fica sem receber nada. Todo mundo. Olha a referência bíblica que nós vamos ler aqui. Primeira, 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 10 e 11. O apóstolo Pedro, na sua carta universal, ele vai estar tratando desse assunto. 1 Pedro capítulo 4, no versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Olha, aqui o apóstolo está dando ênfase que cada um, ou seja, todos os membros da igreja, eles já receberam um dom de Deus. Cada um ministre aos outros o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Olha, dispenseiro, o que é um dispenseiro? Um dispenseiro é como se fosse um mordomo. É aquele que cuida da casa, cuida de dispensa. Para as pessoas que moravam no interior, tinha um quarto na casa, ou no porão, ou no sótão, que eram chamados de dispensa. É onde era colocado as compras. E tinha uma pessoa na casa, ou a dona da casa, ou um dos filhos, uma das filhas, ou algum empregado da fazenda, que controlava aquilo. A pessoa administrava, entregava, emprestava, vendia e retinha a obrigação de repor as coisas. Era como se fosse uma governanta, ou um governante, ou um mordomo, Nós temos que ser bons dispenseiros, ou seja, nós temos que cuidar, zelar por aquilo que Deus nos deu. E aquilo que Deus me deu, eu tenho que ministrar a outras pessoas. Olha, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como um bom dispenseiro da multiforme. O que é multiforme? É as várias formas que Deus age na vida de cada um. Deus me usa com um propósito, com um ministério, mas uma outra pessoa pode ser usada com um ministério totalmente diferente. Versículo 11. E se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, olha a diferença. Já começou aqui a falar do dom de falar. Pessoas com dom de locução. Pessoas que têm um dom de sabedoria, dom de ensino, dom da palavra,
que fala, né, segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, ou seja, dom de administração, que aí já vem os secretários, né? Já vem as secretarias, departamentos, que faça segundo o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado. Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Olha, Deus tem que ser glorificado em tudo. É o que eu disse. Tudo é para a glória de Deus. Nada para a minha glória, nada para a glória dos homens. Uma segunda referência que eu quero ler aqui também com vocês, ela está aí também em 1 Coríntios, capítulo 12, 4, 7. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Versículo 4, 7. Vai dizer assim, olha, há diversidade de dons. Primeiro ponto, há diversidade. Então, há vários, há muito. Há dom para todos. São vários dons. Esses que o apóstolo Paulo relatou é o que estava tratando diretamente da igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios, eles estavam confundindo, estavam fazendo uma certa confusão de dons, né, com culto do paganismo, né? Aí o apóstolo Paulo então vem tratar. Olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeiro aqui você vai observar as três pessoas da Trindade trabalhando. Há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Jesus, ele é o Senhor, a segunda pessoa da Trindade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Olha, Deus, ele opera tudo e em todos. O operar de Deus na minha vida não depende de mim. Se Deus quer me usar, ele vai me usar. O dom espiritual, o dom natural e o dom espiritual são diferentes. O dom natural, ele é aperfeiçoado com o tempo. O dom espiritual, ele não precisa de aperfeiçoamento, ele já é completo. A pessoa já é capacitada para agir, para fazer segundo a vontade do Senhor, para o crescimento, para a edificação, para a exortação, para a glorificação do nome do Senhor e a edificação da igreja. A igreja é como se fosse um edifício. Os apóstolos vieram e fizeram o alicerce. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 3, ele começou a tratar sobre isso. Na verdade, tratou muito bem sobre isso. Alguém lança o alicerce. Outros têm que construir. Mas para mim construir, eu vou ter que, primeiramente, acompanhar medidas técnicas. Ou seja, eu vou ter que acompanhar o esquadro. Eu vou ter que acompanhar o alinhamento. Eu vou ter que acompanhar o prumo. Eu vou ter que acompanhar. Isso está em mim? Está em Deus. É Deus que dá o crescimento. Tem uma terceira referência também que eu quero ler, que também está em 1 Coríntios 12, o versículo 18 e o versículo 24. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Olha, essa referência que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja e aos dons espirituais. E o versículo 24. Porque o que em nós são mais honestos ou honrados, porque o que nós somos mais honestos, somos mais honestos, mais honrados. Não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Ou seja, igual nós começamos a falar aqui sobre o corpo humano. Todo o corpo, ele é devidamente
efeito. Um exemplo eu quero só dar aqui. Uma parte do corpo que às vezes nós não damos muita atenção para ela, que é o nosso dedo mínimo do pé. Se você perder o dedo mínimo, você perde mais de 75% do seu equilíbrio. Só para você ter uma ideia. É um dedo que às vezes não damos nada por ele. É o menorzinho. É o mais rejeitado. Mas sem ele, você não teria um equilíbrio na hora de você fazer sua caminhada. Na hora que você precisasse correr. Então todos os membros do corpo, eles foram colocados com o seu propósito. Na igreja, na obra do Senhor, cada membro tem o seu propósito. Não tem esse negócio de, o irmão tal é superior ao irmão fulano de tal. Porque isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Olha, na igreja de Corinto, além disso, tinha aquela rixa, né? Daí de um grupo dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, o outro dizendo que era de Cefa ou de Pedro, e outro dizendo que era de Cristo. Olha, eu sou de Paulo, né? Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, né? Grande pregador. Eu sou de Pedro, porque Pedro era o apóstolo, um dos 3 mais chegados de Jesus. Eu sou de Apolo, porque Apolo é um pregador eloquente. Não, irmãos, não existe isso não. Nós somos todo dispenseiro, nós somos todo servo, estamos na mesma batalha, estamos servindo ao mesmo Senhor, estamos trabalhando com o mesmo propósito. Todos nós estamos servindo a Deus com o mesmo propósito. Que propósito é esse? É a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, a edificação daqueles que foram chamados, daqueles que foram vocacionados, daqueles que tiveram a sua vida chamada por Deus para uma boa obra. Dons ministeriais. O que são dons ministeriais? São pessoas capacitadas por Deus para exercer certos ministérios. Para exercer o diaconato é um dom. Para exercer o presbitério, ancião, o bispo é um dom. Para exercer o pastoreado é um dom. Os evangelistas, para exercer o trabalho de evangelista é um dom ministerial. Existem os dons espirituais e dons materiais. Só que os dons espirituais têm os dons de fé, dons de operação de maravilhas, dons de poder e tem os dons de serviços. Alguém que é chamado para fazer a obra, para trabalhar em prol daquilo que Deus o chamou. Já vemos aqui que Deus colocou. Agora, se todos têm os dons, o que fazer se eu não sei qual é o meu dom? Uma pergunta que aí sempre alguém fala, pastor, eu estou na igreja há tantos anos, eu não sei qual é o meu dom. Qual que é o meu dom? É o que eu já disse aqui. Você tem que ingressar no trabalho da igreja. Eu recebi um dom. Vamos ler um texto bíblico, 1 Coríntios 14 e o versículo 1. Está até aberto aqui já. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, os melhores dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Espera aí, eu acabei de falar que os dons são todos importantes. E qual que é o melhor dom? Qual que é o melhor dom para a sua igreja? Quando eu estou dizendo a sua igreja, eu estou dizendo o local da sua congregação, porque a igreja somos nós. Né? Qual que é o melhor dom? É pecado eu pedir a Deus um dom? Não. E deve pedir. Você deve buscar, pedir e batalhar em Deus para conseguir. Como assim? A Bíblia fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, mesmo eu tendo um dom. Ali eu vejo a necessidade da obra. Senhor,
qual é a necessidade da obra. Então eu vou orar a Deus, eu vou buscar o Senhor para que Ele me capacite com o dom que é necessário naquele momento. Não segundo a minha visão, mas segundo a necessidade da obra. Porque se for falar de dom, todo mundo quer ter o dom de curar, né? Chegar, pôr a mão no paralítico, falar para ele andar em nome de Jesus, e estaria andando. Todos nós iam querer esse dom, né? Por quê? Porque é um dom que vai demonstrar visivelmente o poder de Deus na minha vida. E muitas pessoas agindo assim se ensoberbecem. Tem pessoas que pela bondade e misericórdia Deus usa ela para fazer tal proeza e acidentalmente alguém está filmando e filmou aquela parte, aquela pessoa, opa, peraí, joga em todas as redes sociais, faz uma mega divulgação e aí ela já começa a colocar um valor para atender a agenda. Não sou contra quem faz isso. Eu, particularmente, quando sou convidado para ministrar em alguma igreja ou em algum congresso, o pastor me pergunta, pastor, qual é a contribuição que eu teria que dar com o senhor? Eu falo, irmão, que Deus tocar no seu coração. Já aconteceu de eu ir pregar em igrejas, que em vez de eu receber ajuda, eu dei ajuda, né? Já aconteceu de eu ir pregar em igreja, que o pastor chegar para mim, ô irmão, a situação está meio ruim, pastor, não tem problema. Já aconteceu de eu ir pregar, me abençoar com a gasolina, amém. Se me abençoou, a bênção eu recebo. Agora o problema é o camarada colocar valores. Ah, é X para mim pegar o final de semana? É X para me pregar um dia de semana, durante a semana? Irmãos, vamos parar com isso. O dom é de Deus, quem deu é Deus, a igreja é de Deus. Vamos trabalhar com seriedade. Vamos deixar Deus nos usar e não querermos usarmos a Deus. Deus, e nisso, como eu disse aqui, o que fazer se eu não sei qual é o meu dom? Outra coisa que deve ser observada, eu não tenho que olhar o agir de Deus na vida de outra pessoa para comparar com o agir de Deus na minha vida. Deus, eu pela bondade e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus há muitos anos, eu já fui aluno de pessoas que, com o tempo, eles viraram meu aluno, certo? E eu também já fui professor de alguém que, com o passar do tempo, eu sentei na classe para ouvir o irmão lecionar, ou a irmã lecionar, ou a irmã palestrar. Às vezes o palestrante tinha aluno meu de há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Aí teve um que ele quase pediu para mim sair do auditório. Ele chegou para mim, não, Paulo, você aqui, o que eu vou fazer? Eu falei, fazer o quê, rapaz? Não, porque eu te conheço. Aqui, eu sou apenas um servo, estou aqui para aprender e você vai nos ensinar. Alguns se ficam constrangidos, quer até passar, né? Não, eu gostaria que você lecionasse ou ministrasse para nós. Irmãos, para com isso. Somos todos servos, somos todos iguais, não tem ninguém superior a ninguém. Existe um que é superior, Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, por alguém ter sido, é claro que a honra é bom você honrar alguém. Quando eu encontro com um pastor amigo meu, vários pastores que fizeram parte da minha história, isso é bonito, irmãos, honrar aqueles homens que fizeram parte da sua história. Hoje, os meus pastores, os meus primeiros pastores, os que não partiram para o Senhor ainda, já estão jubilando, já jubilados. São pastores que ninguém mais convida, né? São pastores que às vezes foram grandes homens de Deus, mas devido a avançada idade, a juventude não conhece. Aí de vez em quando eu encontro com um, levo para ministrar na minha igreja. É honra a esses pastores. São homens que têm uma unção tremenda. Poderia falar aqui alguns nomes, mas não vou falar por motivos éticos, eu posso esquecer de alguns. Então, a obra é do Senhor, o dom
é do Senhor. E eu não posso comparar o dom de Deus da vida do irmão fulano, do pastor fulano, do cooperador fulano, com o dom de Deus na minha vida. Porque no mesmo dom, Deus ele pode trabalhar mais eficazmente na vida de uma outra pessoa do que na minha vida. Porque o poder é dele, o dom é dele. Ele usa a quem ele quiser, como quer, na hora que quer. Agora, como buscar o melhor dom? Eu já disse aqui. Aquele que é da necessidade do aperfeiçoamento, do crescimento da obra. Às vezes, para Deus agir, Deus vai curar. Às vezes, para a obra crescer, Deus vai trazer um pastor que ensina com sabedoria. Às vezes, para a igreja crescer, Deus pode trazer, Deus pode usar alguém com um dom sobrenatural, pode ser de cura, pode ser de profecia, um dom de poder, um dom de poder na natureza. Deus pode fazer isso, mas isso para a honra e glória dele. Não é eu que vou definir qual é o dom que eu quero. Não adianta a pessoa bater no peito e falar que tem o dom, que o dom não é meu. Ah, eu tenho o dom de curar. Desculpa, irmão, você não tem o dom de curar. O dom pertence a Deus. Deus apenas te usa. Tem pessoa que bate no peito, eu tenho um dom de revelação. Calma, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, calma. Você é usado pelo Senhor com um dom de revelação. Eu tenho um dom da palavra. Irmão, se eu tenho uma coisa, essa revista é minha. Eu comprei, paguei por ela, ela é minha. Eu posso dar para alguém, eu posso emprestar para alguém, ou posso ficar com ela para mim. Os dons espirituais, ele é de Deus. Ele distribui os dons na igreja para o aperfeiçoamento da sua obra. Não adianta alguém falar que tem dom, vão até me criticar, eu sei, mas os dons, eles são de Deus. Deus usa vasos escolhidos, vasos preparados, vasos capacitados. Mas espera aí, como é que Deus vai usar vaso escolhido? Deus, ele usa aquele que está dentro do seu propósito. Às vezes acontece na igreja, chegou alguém enfermo, o pastor pede a igreja para orar, a igreja levanta a mão e ministra a cura. Talvez aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que nunca ganhou uma oportunidade lá no altar. Deus está usando ela para ministrar a cura e a pessoa vai ser curada. O pastor, por falta de sabedoria, vai bater no peito e falar que ele orou, a pessoa foi curada. Irmãos, não, vamos parar com isso. Nesse trimestre, nós vamos aprender a atualidade dos dons, como funcionam os dons e cada um dos dons nos seus propósitos. Vamos aprender, vamos glorificar a Deus e vamos deixar Deus fazer a obra na sua igreja, porque os dons são presentes. Não esqueça, dons são presentes que Deus outorgou ou adornou a igreja, ou ele capacitou a igreja. O dom é você ser capacitado para fazer algo que você jamais conseguiria fazer. E você pode ser usado por Deus, é um dom, e nunca mais ser usado por Ele, porque os dons pertencem a Deus. Ele deu dons aos homens para o aperfeiçoamento da sua obra. E que Deus em Cristo nos abençoe.